Olá, o Jornal Universidade traz um resumo das principais notícias da UFPB. Confira os destaques. Simpósio Internacional discute futuro dos centros urbanos em João Pessoa. Estudantes desenvolvem jogo eletrônico que conta a história da evolução humana. Conheça histórias de estudantes que saíram da UFPB para estudar na Europa. Campus 1 recebe 5ª edição de torneio de atletismo. Debates, exposição de obras de arte e encenação de peças teatrais marcam as celebrações alusivas ao Dia Internacional da Mulher. Agora, no Jornal Universidade. Discutir o futuro dos centros urbanos foi o objetivo de um simpósio internacional realizado em João Pessoa, promovido pela UFPB. Nós fomos lá para conferir. Aconteceu na Usina Cultural Energisa, em João Pessoa, o 4º Simpósio Futuro das Cidades. O foco este ano foi a discussão sobre os centros urbanos. Para você segurar o centro vivo, você tem que controlar um pouco a expansão urbana, né? Então, a lógica é de você estar sempre aumentando a cidade, subir, vamos lá, vamos para o córrego, vamos para o verde, sendo que a gente tem espaço suficiente para construir. A gente estuda densidade urbana, por exemplo. Então, você pega uma quadra da cidade do centro histórico, onde tem 20 pessoas morando, você consegue colocar 800 pessoas em uma quadra. Então, os cálculos que a gente faz de densidade urbana, a gente consegue suprir toda a demanda por novas habitações na área central. E seria possível, plenamente possível. Isso já provou com cálculos, com simulação em 3D, a gente já fez isso. Então a gente consegue, via estudo, mostrar as possibilidades para as pessoas. Agora, como fazer? Aí tem que conversar com quem trabalha com construção, com a prefeitura, com o IFAM, que são os órgãos que a gente tem que juntar, com a sociedade que mora lá, que quer ficar lá muitas vezes, outros querem mudar, então essa dinâmica tem que ser coletiva, né, participativa. A programação contou com palestras, workshops e apresentação de trabalhos. Diversos assuntos foram abordados, como o futuro dos centros urbanos diante das transformações tecnológicas. O que está acontecendo em várias cidades é que as pessoas não vão mais ao escritório, e quando vão, é apenas para visitar, porque elas contam com equipamentos eletrônicos que permitem que elas trabalhem em qualquer lugar. Então há menos espaços corporativos sendo construídos, por exemplo. Além do aspecto urbanístico, o papel dos governos também foi lembrado. Este pesquisador falou sobre a importância das parcerias público-privadas e também de seus riscos. Parcerias público-privadas têm sido usadas ao redor do mundo para financiar obras públicas. O problema com esta solução é que, se você não fizer de maneira apropriada, corre-se o risco de isolar aqueles que vão receber os benefícios. O simpósio buscou agregar os debates teóricos a um aspecto prático. Há um risco de a pesquisa acadêmica ficar muito abstrata e distante da realidade, mas esse projeto não tem essa intenção. Nosso objetivo é fazer a diferença para as pessoas. Então, os debates contaram com membros do governo, profissionais da área de urbanismo e construção, para que eles pudessem nos ouvir e nós pudéssemos ouvi-los, e assim propor conjuntamente soluções. Além de professores da UFPB e do exterior, o evento contou com pesquisadores e profissionais de várias áreas. Este arquiteto achou interessante a oportunidade de intercâmbio promovida pelo evento. A oportunidade de entrar em contato com pessoas de outras instituições, ela é sempre muito rica para aquele que está dentro do meio acadêmico, né? Esse intercâmbio, essa troca de ideias, ela é sempre muito sadia. Na semana passada, o JU iniciou uma série de 3 reportagens sobre mobilidade internacional. Agora você vai conhecer histórias de 4 alunos que saíram da UFPB para estudar na Europa. Confira! Fazer um intercâmbio é o sonho de muitos estudantes universitários. Novos conhecimentos em sala de aula, novos amigos e uma cultura totalmente diferente. Outro idioma, comidas diferentes e a distância de casa. Isso tudo fez parte da vida de 4 alunos: João, Ariadne, Jaudiele e José. Eles fizeram parte de um programa de mobilidade internacional aqui da UFPB e nos contaram boas histórias da vida na Itália e em Portugal. João cursa Direito e passou os últimos 5 meses na Universidade de Coimbra, em Portugal.
As salas de aula cheias e a forma das avaliações chamaram a atenção do estudante. Os professores têm um contato mais distante com o aluno, porque tem muitos alunos dentro da sala, então acaba que os professores não conseguem ter esse contato mais próximo. A questão da sala de aula, que é por ser muito grande, acaba que não tem esse contato também mais próximo entre os alunos. Não existe essa questão de grupo de estudos, pelo menos eu não tive nenhuma matéria que fez isso. Mas isso, no caso, se refere ao direito. Por quê? Na matéria de filosofia que eu fiz, as coisas eram bem diferentes. Eu paguei a cadeira de filosofia moderna e era sala menor. Também em Portugal, mas na cidade do Porto, a futura nutricionista Ariadne ficou por 6 meses. Porto foi considerada uma das cidades mais bonitas da Europa. É lindíssimo, é um lugar maravilhoso, o clima maravilhoso, tem muita gente para você conhecer, nossa, tem muita coisa cultural, muitos eventos culturais. E quanto ao ensino, o que é que tu via como maiores diferenças daqui para lá? O ensino eu achei muito bom, mas eu também gosto muito do ensino dos professores de nutrição, acho que daqui da universidade, eu acho eles sensacionais, então seria o mesmo nível. O que eu não gostei de lá, eu senti as provas, eu achei bem ultrapassado no estilo de prova, porque é muito decoreba, é uma prova só para o assunto do semestre inteiro. E assim, por exemplo, vou dar só um exemplo, teve uma matéria de toxicologia que eu tinha que fazer 82 questões e tinha questão com conta em 1 hora. Destino? Bolonha. Por lá estiveram Jaldiel e José, alunos de Relações Internacionais. Porém, ele achou um pequeno problema sobre a comida. Famosa pelas massas, ele foi à Itália pensando nisso, mas... A comida deles é muito sem tempero, sabe? É muito diferente daqui da do Brasil, que a gente tem vários temperos e é uma comida mais... Não sei explicar, mas eu acho que mais forte. Lá a comida deles é muito... não tem essa variedade que tem, como tem aqui no Brasil, sabe? Lá a alimentação, você comer fora é muito caro, então... vale mais a pena você ir no supermercado e você fazer sua própria comida. No primeiro mês, Jaldiel teve problemas em encontrar um local para ficar. Bolonha, em específico, tem uma dificuldade muito grande de você achar acomodação. Então a gente chegou assim, achando que em 1 semana a gente ia conseguir e tudo mais, mas demorou 1 mês. E eu acho que foi uma das coisas mais difíceis mesmo da gente conseguir, desse processo inicial de adaptação. O resto foi mais tranquilo. Você sente muita falta de arroz e feijão, mas assim, eu acho que o mais difícil realmente foi a acomodação. Diferentes e inesquecíveis experiências para os 4. E para quem ouve, fica à vontade de embarcar e voltar trazendo novas histórias. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, veja como foi a mais recente edição do torneio de atletismo realizado na UFPB. O Jornal Universidade volta daqui a pouco. Estamos de volta. Os alunos do curso de Educação Física realizaram mais uma edição do torneio de atletismo da UFPB. Veja como foi. Aos 17 anos, Maria Graziela sai de casa em Santa Rita para treinar. A rotina faz parte do caminho para levá-la até um sonho. Se Deus quiser, primeiramente mundial, tanto sub-20, adulto, qualquer um. E futuramente, mais para frente, Olimpíadas. Meu sonho é chegar lá. Essas 2 medalhas que Graziela mostra com um sorriso no rosto foram conquistadas na última segunda-feira, nos 100 metros rasos e no salto em distância. Essa é a 5ª edição do torneio de atletismo da UFPB, que reúne atletas profissionais e amadores em diversas modalidades. Nos 100 metros rasos, o que vale é a velocidade. A competição é realizada pelos alunos do curso de Educação Física. Ele serve tanto para integrar as turmas, né, as 2 turmas de licenciatura e de bacharelado, para a gente entender essa logística de organização, funcionamento de eventos, e serve também para trazer o público, tanto pessoas que já praticam os esportes envolvidos no atletismo, quanto pessoas que nunca praticaram, não são adeptas de esportes, para experimentar. Estimular a prática, né, de atividade física, e principalmente do atletismo, que é o esporte base, né, de todos os outros esportes, arremessar, saltar, correr. Alunos do curso de licenciatura em História da UFPB desenvolveram um jogo de computador que conta a história da evolução humana. Conheça agora o Evoluce.
Quem vê este grupo de estudantes reunido em torno de um computador, discutindo o aprimoramento de um jogo eletrônico, pensa, a princípio, tratar-se de alunos de algum curso de informática. Só que não. Eles fazem parte de um grupo de pesquisa do curso de Licenciatura em História da UFPB, que está à frente do desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica lúdica, usada no aprendizado de alunos do ensino fundamental. O jogo, chamado Evoluce, é um material didático que aborda a pré-história da humanidade em 5 fases. Essa personagem Lúcia, ela faz essa viagem ao tempo e entra em contato com os elementos da pré-história. O lúdico, na verdade, ele é só mesmo para instigar, para fisgar esse aluno e despertar nele a curiosidade para depois que ele consiga fazer as pesquisas por si só. O que a gente considera um diferencial muito grande do Evoluce com outros aplicativos e outros jogos educativos é a nossa preocupação com a pesquisa, né? Então, ao longo do jogo, dá para perceber o debate historiográfico a respeito das questões envolvendo a pré-história, dá para perceber o uso das fontes e também de textos de autores. A professora Priscila Gontijo Leite revela quem pode participar do grupo de desenvolvedores do jogo. Só pode participar quem é estudante de história, né? No primeiro momento a gente priorizou a participação dos estudantes de história, porque a gente estava também querendo divulgar essa ideia que as ciências humanas também produzem tecnologia, e isso é algo que a gente trabalha bastante no grupo Humanizarte, né? Esta é Francinale Melo, aluna de licenciatura em História e principal desenvolvedora do jogo. Mas, como uma aluna da área de Ciências Humanas, conseguiu criar uma ferramenta que requer conhecimento em programação de computadores. Eu me formei no SESI, Senai, e lá eu participei de uma equipe de robótica que me deu toda a base para eu unir com os meus conhecimentos de história e desenvolver o jogo. Não só na parte de programação, mas também na parte visual, de desenvolvimento, design, esse tipo de coisa. Fran, como ela é conhecida pelos colegas, conta como foi o processo de criação do jogo e os principais desafios enfrentados. Os desafios são justamente esse de ser um modelo muito mais antigo, então é um pouco mais difícil de fazer a portabilidade para dispositivos Android e iOS. E aí esse tem sido um desafio difícil de transpor, porque nos laboratórios de informática das escolas públicas, você tem um modelo de computador muito defasado, que às vezes não é aplicável à realidade da escola, então é importante que o aluno tenha acesso ao jogo de várias formas. Para o aluno David Carvalho, a experiência com o Evoluce tem sido enriquecedora, contribuindo para uma formação acadêmica que não se limita ao ensino em sala de aula. A partir do projeto Evoluce, a gente começou a atuar mais nessa área de pesquisa, compreender mais essas noções acerca da pré-história e pensar esse material acadêmico de uma forma mais simples, uma forma mais dinâmica, para se levar para a sala de aula. O feedback que nós tivemos dos professores é que a maioria quis estudar pré-história depois de jogar o Evoluce. Então, a gente considera que o jogo está atingindo os seus objetivos, tanto por discutir essa questão do lúdico no ensino, mas principalmente por transformar a tecnologia num aliado do professor. O jogo já está disponível para ser baixado gratuitamente por meio do site www.humanizarte.wixsite.com/humanizarte. Lá, professores e demais interessados também podem encontrar um plano de aula a ser seguido durante a aplicação do jogo. Vamos para mais um intervalo. No próximo bloco, a DUFPB promove atividades em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Galeria Lavandeira recebe exposição de obras de arte feitas entre os anos de 1965 e 2020. O Jornal Universidade volta já. O Dia Internacional da Mulher foi comemorado em 8 de março e os eventos alusivos à data continuam acontecendo na UFPB.
Uma das ações foi a Semana Mulheres em Resistência, organizada pela UFPB. O auditório do Centro de Educação da UFPB foi palco da primeira Semana Mulheres em Resistência. Organizado pela Associação de Docentes da UFPB, o evento teve participação de servidores, estudantes, sindicalistas e membros de coletivos feministas. A ideia foi compor uma semana que trouxesse formação e informação do ponto de vista das pautas mais urgentes dos movimentos de mulheres hoje. A semana contou com palestras, mesas redondas e debates. A ideia foi realizar discussões sobre a participação feminina na sociedade e na própria universidade. Eu acho que a pauta do feminismo é uma pauta atual, é uma pauta extremamente presente na sociedade brasileira. Hoje não se pensa mais nas discussões políticas, nas lutas por transformação, na luta pela transformação da democracia ou pela luta por uma sociedade mais justa, sem que se inclua as mulheres e, portanto, sem que se pense nas propostas do feminismo para a concretização desses ideais. Esta professora falou sobre a memória dos movimentos de mulheres no Brasil e na Paraíba. Essa discussão está em pauta, né? Principalmente no meio rural. Hoje nós temos a juventude camponesa que é formada na maioria das mulheres, né? Jovens que estão no campo, que se inspiram, né? Em Elizabeth Teixeira, se inspiram em Margarida Maria Alves. Então não é só a palestra ou uma discussão, isso é uma construção. É lógico que, assim como eu, que me inspirei na Elizabeth Teixeira, lá em 1984, quando vi o cabra marcado para morrer, então acredito que muitos jovens, da minha idade à época, tinha meus 20 e poucos anos, também se inspiram com essas mulheres que construiu a história da mulher brasileira. Este foi um dos vários eventos organizados para o segmento feminino que os sindicatos organizam ao longo do ano. O Sindicato dos Técnicos Administrativos também tem uma agenda para discutir o tema. Nós promovemos sempre palestras com as mulheres lá no nosso sindicato, eventos, falando sobre a questão de tanta violência que nós estamos passando ultimamente, falando da questão do empoderamento das mulheres, trazendo as mulheres para a luta, para esse enfrentamento, e estamos sempre juntas, unidas, praticando, na verdade, no dia a dia, a sororidade, que as mulheres dando umas mãos às outras, para que enfrentarmos tudo com tanta dificuldade que estamos passando por desse momento. A Galeria Lavandeira, no Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB, está com uma exposição com obras em homenagem às mulheres. A abertura à visitação aconteceu no último dia 4. As obras feitas entre os anos de 1965 e 2020 fazem parte da exposição coletiva Entre Cânones e Desvios, Mulheres na Pinacoteca da UFPB. A exposição realizada na Galeria Lavandeira é fruto de atividades desenvolvidas no curso de Artes Visuais. Entre Cânones e Desvios, ela também dessa relação das artistas, tanto do tradicional, essas artistas que trabalham com a arte no tradicional da pintura, na escultura, na cerâmica, e com a gravura tradicional pela estilogravura, como artistas da arte contemporânea, que lidam com novas técnicas, com experimentações, como Yasmin Formiga, que coloca o seu corpo na performance, como Cris Pérez, que tem uma experimentação com a gravura e por monotipias. Além de reconhecer a importância das obras do acervo da Pinacoteca, a exposição busca dar visibilidade às mulheres no cenário artístico. A gente vive numa sociedade machista, então ainda é muito pouco esse acervo na Pinacoteca. Mas isso vem sido mudado, inclusive com novas doações de artistas contemporâneas mulheres. A exposição ficará aberta ao público até às 19 horas do dia 17 de março. E no final de semana em que se comemorou o Dia Internacional da Mulher, 3 peças teatrais que contam dramas vividos por mulheres estiveram em cartaz no Teatro Lima Penante. Nós fomos conferir um desses espetáculos, a obra Último Assalto de um Casamento. O Teatro Lima Penante, na Avenida João Machado, no centro de João Pessoa, recebeu no dia 6 de março a peça Último Assalto de um Casamento.
O espetáculo, com roteiro e direção de João Costa, conta a história de Catarine, uma mulher angustiada que expõe, por meio de um monólogo, uma série de traumas da juventude e de problemas conjugais revelados a seu psicanalista. Imagine uma luta de boxe que tem 13 assaltos. E nós vamos tratar do último assalto de uma luta de boxe. É um casamento que chega ao fim e nós incorporamos tudo isso numa sessão de psicoterapia teatral, onde uma mulher expurga todos os seus demônios, os demônios do casamento. Ela enfrenta a rejeição pelo fato de ser gorda, enfrenta o preconceito, a rejeição e a separação final. O espetáculo, com duração de pouco mais de meia hora, é uma adaptação da peça de João Costa, originalmente intitulada Banquete Antropofágico. A obra estreou em 2018 e já foi exibida em João Pessoa, Areia e Guarabira. No palco, Gisele Suminski e Sabrina Amaral contracenam com um boneco inflável que representa o advogado Palhares, ex-marido da personagem Catarine e amante da personagem Gislaine. As atrizes revelam um pouco das características das personagens que interpretam. Catarina é um personagem muito forte e assim que tem uma dinâmica muito interessante na peça, de altos e baixos, e uma relação também com a bebida. Minha personagem é uma empregada doméstica, super empoderada, cheia das mandigas, que chega na peça para, alumiar, eu gosto muito dessa palavra, a vida da nossa outra atriz. Este foi um dos 3 espetáculos em cartaz no Teatro Lima Penante no fim de semana passado. Quem quiser saber o que acontece com essa mulher, espere para 4 de abril na Energisa ou no final do mês, aqui de março, aqui no Teatro Lima Penante. O JU fica por aqui. Você pode acompanhar esta e outras edições do Jornal Universidade no canal da TV UFPB no YouTube. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.